Olá pessoal, tudo bom? Agradeço pela presença de todos os senhores no meu canal. Peço por gentileza que compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda. Enquanto o meu escritório não fica pronto, vou gravar aqui no sofá mesmo, beleza? Meus amigos, olha só que interessante. Está acontecendo uma coisa e muita gente não está percebendo. O próprio mercado financeiro já começou a reagir, ok? A mídia já está tentando criar várias, entre aspas, fake news por aí, vários boatos para confundir e tratar dessa ideia de uma maneira meio assim preconceituosa ou até mesmo de um jeito meio ruim para que as pessoas não queiram absorver essa ideia que pode ser revolucionária para a América Latina. E também para o Brasil, com certeza. O Brasil vai ganhar muito se isso acontecer. O que eu estou falando? Presta atenção nisso aqui. Meus amigos, os senhores lembram da Unasul? Daquela porcaria que foi criada lá, que tinha Dilma. Vou deixar a foto para os senhores verem aqui. Tinha Dilma, até o Xi Jinping lá da China participou, até o Putin da Rússia estava participando, estava lá a Cristina Kirchner dando toda a sorridente do lado dele, tinha o Pepe Mujica do Uruguai, tinha ali o ditador vagabundo sanguinário da Venezuela, que é o Maduro, tem aquele índio safado lá que é o Evo Morales. Ok, os senhores lembram disso aí. A Unasul, meus amigos, o que eles queriam fazer? Eles queriam transformar todo esse bloco, ok, da América Latina, como se fosse um país só. Essa é a ideia deles, ok? E nós, com o passar do tempo, nós perderíamos até a nossa bandeira. Essa era a ideia deles. Não é à toa, meus amigos, não é à toa que nós perdemos até mesmo o nosso brasão, o nosso passaporte. Quem não se lembra disso? Então, meus amigos, mas o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Presta atenção nisso aqui. O Brasil, ele saiu dessa porcaria da Unasul. Ele saiu da Unasul no dia 19 de abril de 2019. De 16 de abril de 2019. Agora, recentemente. Infelizmente, naquela ocasião, eu não pude tratar esse assunto da maneira que eu queria. Por isso estou trazendo isso agora, porque aconteceu algumas coisas que eu precisava juntar para poder ver o que estava acontecendo, para poder passar para os senhores, ok? Beleza, vamos lá. O Brasil saiu dessa porcaria que se chama Unasul para quê? Porque ela queria integrar agora a ProSul. O que é isso? ProSul. Ninguém está falando sobre isso. Exatamente, ninguém está falando sobre isso. Olha só que interessante aqui. A ProSul, ela foi agora formalizada no dia 22 de março, em Santiago. Faz pouquíssimo tempo, uma coisa nova. Presta atenção. Santiago, no Chile, ok? Na ocasião, representantes de 8 países sul-americanos. A Argentina, o Brasil, o Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Guiana e Peru. Estavam ali 8 países reunidos. Ok, beleza, mas para quê? Eles assinaram a Declaração de Santiago que traz os requisitos essenciais para integrar o Fórum. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Estar em plena vigência da democracia com respeito à separação dos poderes do Estado, coisa que na Unasul não teria. Olha só, liberdade e direitos humanos, assim como o respeito e soberania e integridade territorial. Ou seja, nesse ProSul, eles vão respeitar como soberania o seu respectivo território. Ou seja, a nossa bandeira jamais será vermelha. Nós não vamos mudar a nossa bandeira. Mas e daí? O que tem a ver com isso? O que vai mudar? Presta atenção. Existe um ditado, meus amigos, que fala desse jeito. Quem chega cedo bebe água limpa. Ou seja, o Brasil está dando uns passos que ele pode se tornar um país gigantesco, não só na parte da economia, mas vamos supor, lembra da União Europeia? Tem a União Europeia, ok? O euro, a moeda euro, ok? Oficial de 19 dos 28 países. Dos 28 países que estão lá, 19 países utilizam a moeda euro, ok? Da União Europeia. A introdução do euro foi em 2002, ou seja, praticamente ali 17 anos atrás, tô certo? Tô certo, né? 17 anos atrás, foi a culminar de um longo percurso de 40 anos. Ou seja, demorou 40 anos, ok? Para que eles pudessem introduzir o euro ali nos 19 países dos 28 que lá estão. Mas e daí? Meus amigos, o Banco Central Europeu, ou seja, a Alemanha faz parte, ok? Da União Europeia, ou seja, a Alemanha utiliza-se o euro. Meus amigos, hoje o euro está cotado a R$ 4,37. R$ 4,37. Você precisa desembolsar do seu bolso R$ 4,37 para comprar um euro. Tá, e daí?
E daí, meus amigos, que eles possuem uma economia muito forte. Mesmo com a crise, daquela porcaria lá do Macron, da França, mano, a França ainda se encontra aqui, ó. A França ainda se encontra na sexta colocação dos top 10 da economia mundial, ganhando do Brasil, que está na oitava posição. Você percebe como a união faz a força? É a mesma coisa, meus amigos, dos senhores pegarem aqui um graveto. Vamos supor que isso aqui, essa caneta fosse um graveto, ok? Quando você pega um graveto sozinho, você pode quebrar com extrema facilidade. Agora, quando você une vários gravetos, é muito difícil de você quebrar, ok? Então, na ProSul, se nós respeitarmos os nossos respectivos territórios, ok? Meus amigos, olha só que interessante aqui. Existe um estudo que a mídia já está tratando de uma maneira bem negativa, ok? De uma única moeda entre Brasil e Argentina. Meus amigos, os senhores sabem que a Argentina está a um passo de se tornar uma Venezuela, porque a esquerda pode voltar com tudo nas próximas eleições na Argentina. A Argentina depende muito do apoio brasileiro. Ah, e daí? Foda-se a Argentina. Peraí. Meus amigos, os senhores imaginam o prejuízo para a América Latina, os senhores imaginem o prejuízo para o mercado brasileiro, porque nós exportamos muita coisa do Brasil, nós exportamos para a Argentina também. Então, o mercado brasileiro vai sofrer muito se a Argentina se tornar uma Venezuela. Então, se você acha que o PIB brasileiro é uma porcaria, vai se tornar ainda mais se a Argentina for pro buraco. Ou seja, nós temos que dar as mãos para os nossos irmãos argentinos. Tá entendendo? Temos que deixar essa rixa de lado. Presta atenção. Mas e daí se formalizasse uma moeda única entre Brasil e Argentina? O nome, aparentemente, o nome inicial seria peso real. Tá, e daí? E daí, meus amigos, que quem chega cedo bebe água limpa. Com a potencialização do Brasil, se as reformas da Previdência passar, a reforma tributária, a reforma política, se todas essas reformas passarem nos próximos 4 anos, os senhores imaginam a potência que seria a nossa moeda, peso real, com a parceria junto com a Argentina, tendo um parceiro econômico gigantesco que é Estados Unidos e a China. Meus amigos, a economia tem que ser liberal, mas acordos ali que dependem ali do nosso território, nós temos que tratá-lo com muito respeito e com muita seriedade. É por isso que esse tratado da ProSul é muito bacana, é muito importante, porque todos os países que estão ali nesses 8 blocos, que são ali Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, tem uma Guiana também, deixa eu ver aqui, achei. Tem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Guiana e Peru. São 8 países, ok? Se nós fizermos ali, nossa iniciativa própria, nós iniciarmos ali uma moeda própria, forte, ok? Que tem um grande potencial, ok? Entre Argentina e Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Guiana e Peru, você acha que eles não vão querer entrar? Hein, meus amigos? Seria uma coisa fantástica, porque nós, entre aspas, vamos ser bem real, vamos ser bem exato, vamos tratar de maneira racional aqui, meus amigos. A nossa economia engoliria esses outros países, ok? O Brasil se tornaria um gigante imbatível. Não estou falando que eles iriam perder com isso, eles iriam ganhar muito, porque a América Latina como um todo, nós iríamos blindar esse comunismo safado. Então, por que você acha que agora, recentemente, eu fiz uma pesquisa aqui, vou ver se eu acho aqui a pesquisa para mostrar para vocês. Olá, meus amigos, olha só que interessante aqui. Eu achei a pesquisa, a notícia, olha só. Rodrigo Maia critica a ideia de moeda única entre Brasil e Argentina. Por que será? Olha só que interessante, meus amigos. Nos últimos anos, os senhores têm ideia do quanto o Banco Central foi aparelhado? Não só o Banco Central, Petrobras, todas as estatais brasileiras estão aparelhadas. Então, se o Brasil quiser prosperar, nós temos que dividir as tarefas, nós temos que dividir as responsabilidades, nós temos que dividir os poderes. Não podemos concentrar um grande poder na mão de poucas pessoas. É por isso que existe a corrupção. Então, quando você divide os poderes, a corrupção diminui. Porque existe mais olhos, existe mais pessoas cuidando daquele patrimônio, daquele poder. Meus amigos, é que você pode perceber
que já existe ali uma certa repulsa ou uma certa crítica do próprio Centrão contra essa ideia. Se o próprio Centrão, se a própria esquerda for contra essa ideia, você pode ter certeza que é boa. Porque, meus amigos, olha só que interessante. Por que você acha que existe uma valorização gigantesca numa certa moeda? Porque existe confiança naquele mercado. Então, se nós unirmos as nossas moedas, unirmos os nossos poderes, outros países que também enfrentam uma dificuldade financeira, como Peru, Paraguai, entre outros ali, vão querer fazer parte dessa economia que vai crescer muito. Eu não sou formado em economia, sou apenas uma pessoa muito curiosa, mas eu demorei para enxergar a visão do ministro Paulo Guedes e do Bolsonaro. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Pode ser que isso ajude muito na eleição do Macri, agora ali na Argentina? Pode ser sim. Porque realmente, meus amigos, a Argentina está a um passo de se tornar uma Venezuela. E não pense você que nós não iríamos perder com isso, nós iríamos perder muito, porque existem muitos produtos que o povo argentino compra de nós. E se nós unirmos as nossas economias futuramente, graças às reformas que forem passadas, meus amigos, o Brasil pode se tornar uma Alemanha da América Latina. Porque hoje, meus amigos, a Alemanha ela é a economia mais forte da União Europeia, ok? Hoje a Alemanha está na 4ª posição do ranking mundial e o Brasil está em 8º. Se o Brasil e a Argentina, entre outros países, fizessem essa parceria com a iniciativa do Brasil, com a iniciativa do ministro Paulo Guedes, do Banco Central, etc. e tal, nós fazermos ali uma moeda única, o Brasil pode se tornar uma Alemanha na América Latina, entendeu? O Brasil pode crescer muito. Nós, entre aspas, nós vamos engolir a economia dos outros respectivos países. Meus amigos, seria uma coisa fantástica. Todo mundo sairia ganhando e realmente nós iríamos ali livrarmos, isso ia ajudar muito a nós livrarmos o comunismo da América Latina, porque no Tratado do Pró-Sul estamos respeitando os respectivos territórios, ou seja, você cuida do seu país, eu cuido do meu país. Mas a economia como um todo estaria unida e forte contra o socialismo, contra o comunismo. Meus amigos, eu espero que os senhores tenham entendido um pouco. Eu achei muito interessante a proposta. Agradeço pela presença dos senhores. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Até mais.